Silvia Almeida, papo de jornalista exclusivo. Funcionários e representantes dos grupos feministas, dá um zoom aí, reclamam internamente de comportamento do ministro Silvio Almeida. De acordo com o assessor que conversou com a coluna, isso aqui é do dia 20 de julho de 2023, o que coincide, inclusive, com o início do sumiço dele. Preste atenção, 20 de julho de 2023, o Clube MBL meteu isso. De acordo com o assessor que conversou com a coluna sobre a condição de anonimato, as atitudes do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, em relação às mulheres têm desagradado agentes palacianos, incluindo a primeira-dama Janja da Silva. Relatos de reuniões e visitas de cortesia no ministério alegam que Silvio Almeida levanta a voz, é autoritário e trata as mulheres com machismo. Um episódio em que esse comportamento incomodou o grupo feminista foi no encontro do Comitê Brasileiro de Defensores dos Direitos Humanos, no dia 5 de junho, quando ele teria mandado uma interlocutora calar a boca e menosprezar a capacidade do grupo feminino presente. Caralho. Tá. Nossa. Caramba. Os participantes do evento ficaram chocados com a agressividade do ministro quando as câmeras estavam desligadas. A insatisfação chegou aos ouvidos de Janja, que teve uma conversa com o ministro para acalmar os ânimos. Contudo, episódios de machismo e mansplaining continuam sendo recorrentes dentro do ministério. Ainda segundo a fonte, esse seria o motivo do chá de sumiço que Silvio Almeida tomou nos últimos meses. A situação na pasta tem se tornado insustentável e a primeira-dama começou a pressionar o presidente para remediar a situação antes que o comportamento do ministro venha público. Parece que veio. E eis um ponto aí. Você lembra que quando ele começou a assumir, veio uma história de que ele brigou com a Janja e era uma briga por protagonismo. Não lembro disso. Não, eu lembro sim. Alguma coisa a ver até com a ideia de sucessão do Lula, protagonismo do governo. Sim. Acho que tinha isso. E aí era uma... estão vendo que é uma briga por protagonismo. O Felipe Neto tinha tirado o pé dele. Agora dá pra entender, assim, se ele tava assediando, porque a notícia que saiu não é só assédio moral, é assédio de cunho sexual pra cima das funcionárias. E uma coisa muito corajosa da parte dele, que ele ia ser, né, assim, de uma cara de pau, né, porque... Enfim, tem que tomar cuidado com as palavras. Eu parei, você me olhou, eu parei a minha frase. Eu sei o que você queria dizer. Pra uma coisa muito... eu usei errado, não é corajosa, é muito audaciosa dele, né? De querer achar que todo mundo, só porque ele é ministro, todo mundo vai querer sair com ele, talvez, né? Tem que corrigir as palavras aqui, sempre com aquele cuidado pleno, né? Pra não meter um Bolsonaro aqui, né? Mas assim, ele foi, né? Ele, sou ministro, tal, tô com minhas feministas aqui. Silvio Almeida. Então vamos ler aí a matéria da Folha, né? Quer que eu leia? Por favor. Ministra Aniele Franco relatou assédio de Silvio Almeida e integrantes do governo Lula. Baixa aí, por favor. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, relatou a diversos integrantes do governo que havia sido Eita, não tinha nem lido esse aí. Que havia sido assediada sexualmente pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Procurada pela coluna em junho, Aniele não confirmou nem negou o episódio, impedindo que o caso viesse a público já naquela época. De acordo com seus interlocutores, a ministra não queria transformar o caso em um escândalo político para não prejudicar o governo Lula. Leia-se, ser instrumentalizado pelo direito brasileiro, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, né? Ela foi procurada mais de um jornalista no período, mas preferiu guardar silêncio e não formalizou a denúncia. A coluna voltou a procurar a assessoria de Aniele na quarta e a resposta foi de que a ministra não falou e não falaria com nenhum veículo de imprensa, nem para negar, nem para confirmar os relatos que fez a outros colegas do governo. Aliados do ministro Silvio Almeida desmentem a informação de que ele teria assediado a ministra e afirmam que ele tem sofrido uma perseguição implacável. E começou a teoria da conspiração pesada aí, hein? Perseguição implacável. De dentro do governo. De integrantes do próprio governo Lula. Pra gente ver como o governo Lula tá indo bem. Especialmente grupos que almejam derrubá-lo do cargo. Nesta quinta, o Portal Metrópolis publicou uma reportagem afirmando que o Me Too Brasil, que acolhe vítimas de violência sexual, foi procurado por mulheres que relataram supostos episódios de assédio sexual praticados pelo ministro. O portal citou também o suposto assédio contra Aniele Franco. Enfim, aí fala aqui um pouco do Me Too. E é isso. Tem mais coisa importante, notícia? Baixa aí um pouquinho pra ver. Não, é isso. Bom, basicamente é uma grande intriga palaciana em que você tem um ministro protagonista e que é um caso bem clássico, né? Acontece muito isso nas esquerdas, muito isso. Porque eles têm esses critérios, mas eles não seguem esses critérios. Nem um então, pouco. A coisa mais comum é você ver assédio, machismo, às vezes até estupro em grupos de esquerda, porque tem vários. Sim. Eu mesmo tenho um amigo do PCB, e ele tinha uma namorada que era militante do PCB há muitos anos atrás, isso aí tem mais de 7 anos atrás. E ela saiu do partido lá por causa disso.
Porque ela disse que tinha assédios, tinha várias coisas que aconteciam, eles tentavam encobrir a cúpula. Então, assim, isso rola o tempo inteiro, entendeu? Então, não me espanta ver essa notícia do Silvio Almeida. Provavelmente ele deve ter feito isso mesmo. E como a sensibilidade das pessoas é muito grande, qualquer coisa que ele pisa ali fora da linha já se torna uma coisa grande, tem disputa de poder. E é isso. Mas será que ele vai ser demitido pelo Lula? Agora eu acho que pinta alguma chance. Eu acho que agora pinta a chance de demissão. Eu vou colocar algumas coisas na mesa. Eu não tenho condição, não tenho provas, e seria leviano eu falar que ele fez ou não fez. Eu vou juntar pontos para as duas teses, tá? Primeira coisa, pra gente pensar assim, no campo do ele fez. Esses relatos que a gente já teve acesso a mais de um ano atrás sobre relatos dessa ordem, e a pessoa que nos passou isso pro clube falou, isso já se dava em outras esferas de trabalho dele, mesmo no mundo universitário, tá? Ele, pela forma, assim, até pelo texto dele, até pelas teses dele, ele é um sujeito cheio de minhocas autoritárias na cabeça, é um sujeito que não sabe lidar com essa questão do poder. Me parece uma coisa muito clara com ele, então às vezes o exercício do poder dele é necessariamente autoritário. Entendeu? Uma coisa que o cara não... Sabe quando o cara não sabe lidar? A tese dele é uma tese vingativa sobre um exercício vingativo do poder. No fundo, toda a tese do racismo estrutural dele é destruir alguém que ele considera ilegítimo e que oprime ele, que ele quer uma vingança. É uma coisa até biográfica, porque tem aquele caso do pai dele. Exatamente. Ele é um sujeito à procura de uma vingança. Então, vamos dizer, as coisas que movem ele não são exatamente as mais bacanas. O fato dele ter fama também de chavequeiro e galanteador, de dançarino, isso também é conhecido. Então, ele tem essa fama, o que, né, vindo de um cara do MBL, eu ficaria, pô, não tem problema nenhum, né? O que eu vou falar aqui, né? Tem um meme que tá rodando do Arthur, depois a gente a gente pode colocar na tela, tá? Mas o que rola? Contra isso, né? Isso aqui é o que tá rodando na internet, já mandaram. Isso é uma mancada completa, né? É o seguinte, é uma piada que estão fazendo a isso, não tem nenhuma relação. Inclusive eu repudio, o Arthur caiu porque ele enfrentava o sistema, tá? Não tem nada a ver com isso. Inclusive, minha solidariedade à ministra Niele Franco, que só quer voar de jatinho com o nosso dinheiro numa boa, pra assistir o jogo do Flamengo, claro. Então, esse Ministério do Silvio Almeida, por mais que não tenha grande orçamento, ele toca pautas que envolvem muito orçamento para a esquerda. Muito. É o dinheiro que banca a esquerda. O dinheiro que banca as causas, principalmente as causas woke, causas de dezenas de milhões de reais. Pra gente falar em termos de orçamento, a gente tá falando de orçamentos anuais de... Assim, se eu não contar órgãos públicos, só contar grana privada, são centenas de milhões de reais por ano. E tem disputas ali. Tem disputas. Uma das coisas que, eu não sei se sai em relatório do clube, mas que comentam olha, o Silvio Almeida era de uma turma, tem... fulano que é uma, a Aniele é de outra turma, e eles devem querer ficar brigando pela chave do cofre para direcionar, se você fizer esse projeto assim, aquela ONG se beneficia assado. Então deve ter coisas, vamos dizer, disputas dessa ordem que são que fazem sentido nesse contexto. Uma galera que o Silvio Almeida e a Aniele tipo, você juntou turmas diferentes e botou junto para trabalhar. E a coisa que me reforça também é essa história de Me Too, sabe? Quando vem essa ONG Me Too, fez isso, fez aquilo, eu não sei, sabe? O Me Too, ele foi responsável por algumas das acusações mais mentirosas que aconteceram. Por exemplo, a do Kevin Spacey, que se provou depois falsa. A do próprio... Começou como Me Too, a do... O ator que fez lá o... A do Johnny Depp. Exatamente. Foi Me então, Too, assim, né? esse grupo Me Too não é conhecido por... Exatamente, por mostrar coisas verdadeiras. Ele destrói a pessoa, aí depois vê o que acontece. Então tá pintando um lance assim de... destruir o cara, e pode ser que depois se prove verdadeiro e tal, mas hoje você dá crédito pra isso. Eu não dou crédito em nada que vem do Me Too. Nada. Mas novamente, ele é um porque as denúncias são antigas também, né? E elas estão lá desde sempre. A gente botou aí no clube. Sim. E não andou nada. Ele continua ministro esse tempo todo, ficar tentando abafar. Estranho. E o que é estranho, ele não nega com veemência que precisava negar. Parece claramente que eles estão montando uma operação abafa, mas caiu no Metrópolis, agora caiu na Folha, né? Eu acho que ele vai ser forçado. Não, ele vai ser forçado a fazer declaração pública sobre isso, né? Em algum momento aí, logo ele vai ter que fazer uma declaração pública, falar alguma coisa. Sim.
Eu também acho. E é uma, vamos dizer, dentro desse xadrez woke que acontece lá, eu queria ver as implicações disso. É que realmente assim, o Silvio Almeida, desde o meio do ano passado, ele perdeu a importância que a gente estava dando a ele. Ele começou realmente na linha que a gente falou e do nada ele sumiu. Então faz sentido ele realmente ter se metido. Mas vai ser até mais abrangente. Você sabe o que sumiu? O governo Lula. Belo ponto. Mas não é? Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. O que tá rolando do governo Lula? O quanto... Pense, por exemplo, você faz muitas lives. O quanto das lives que você fez nos últimos tempos tratou de algo do governo Lula? Do governo Lula? Do governo Lula. Se eu for falar em números percentuais, não dá 5%. Quase nada. É quase nada. Porque assim, não tá pintando notícia, não tem nenhuma notícia... Quando a gente fala do bloco político do Lula, a gente fala do STF. Exatamente. Você bota agora a treta do X, tá, você começa a movimentação que você vai agora do governo em si, não tá pintando nada. Tá um governo, eu sinto que está um governo muito parado. Quando a gente ainda fazia live no News, tinha toda aquela coisa do projeto da censura, tinha algumas coisas que a gente comentava do governo Lula, se ele ia fazer um bom governo, não. Eu me lembro, por exemplo, retomando aqui a memória, que você deve se recordar também, que eu tinha uma preocupação que a direita ela poderia diminuir se o governo fizesse um governo muito bom, entregasse muita coisa economicamente, ou conseguisse nos perseguir. Não fez nenhuma das coisas. Mas tá tentando perseguir. Tá tentando, mas não conseguiu. Mas é uma perseguição, assim, eu tô vendo, até comentar os casos de perseguição, que pô, foram pra cima da Amanda, de mim, de outras, os caras, várias pessoas. Sim. Me parece muito mais uma perseguição de caráter defensivo. Eu também, claro. É uma estratégia de defesa, tipo, vamos tentar fazer o cara. Tá muito fácil hoje você ficar chamando o Lula de ladrão por aí. Calma aí, o Lula não é ladrão, não. Ô Lula, você não é ladrão, para de tomar como certo ser ladrão. Você foi descondenado, né? Então, em tese sim, né? Então, eles estão tentando usar a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, para ficar dando essa intimidada, mas como uma maneira de parar uma crítica, não como algo ativo. Igual o Bolsonaro fez com a gente. O Bolsonaro foi uma coisa muito ativa ali. Me parece uma coisa meio frágil. Eu acho que eles não têm mais a ambição de efetivamente conseguir perseguir os adversários. Eu acho que isso é, assim... Não sei até que ponto isso está na mesa, na ordem do dia. Até porque o Xandão pegou isso pra ele, né? Os grandes inimigos claros deles, assim, à direita, o Xandão já pegou e o Xandão comprou a briga e o Xandão toca a briga. E o governo também tá medíocre do ponto de vista econômico, não tá... Tá um governo assim que tá passando. O que tá mais interessante mesmo é a disputa dentro da direita. Sim. Essa que é a grande novidade. Sim. Eu tava... até pra gente depois sair, porque assim, claramente é legal a gente mudar de assunto, porque esse assunto do Silvio Almeida não tem muito o que falar. Olha, se ele abusou ou não abusou da Aniele Franco, até voavam um jatinho juntos, isso é parte engraçada, né? Se ele abusou ou não abusou dela, cara, honestamente, de que a justiça descubra... só de me vir na cabeça as cenas eu já fico um pouco... né? Não sei como... Imagina ele lá, não é racismo estrutural se for eu e você. Então, não é? Então, assim, fogo. Ela, mas e o patriarcado e tal? Cada vez ajustando ali. E eles... enfim, é isso, é um governo merda. E por ser um governo merda, não necessariamente um governo que perde. Porque, assim, aquela queda de popularidade do Lula também estancou. E, inclusive... E, inclusive, tem um ponto aí, tá? O governo, assim, em números econômicos, o governo tá também aqui. Se por lado é andar de lado, é um andar de lado que não é uma crise. Não é uma crise. Não tem crise. E tem alguns números bons. Sim. Desemprego. Principalmente desemprego. Sim. É o mais relevante. Houve uma queda, eu acho que de 6 ou 7% de desemprego, que é muito. E de resto o Brasil não está crescendo, mas assim, tem aqueles problemas estruturais que a gente fala toda hora em livro amarelo, que a gente já sabe qual é. Mas é um governo que está parado. E do jeito que a direita está dividida, se chegar dividida em 26, vai perder.